O que é uma lipoaspiração e para quem que a gente indica? A lipoaspiração é uma cirurgia que retira gordura, de preferência a melhor indicação é gordura localizada em pacientes que estão no peso ou levemente acima do peso. Hoje em dia a gente até estende, né, essa indicação para o lipedema, que é um outro tipo, não é gordura localizada, é uma gordura inflamada, é uma outra situação, que também é uma lipoaspiração com tecnologias. Então, pacientes que têm depósitos de gordura em certas partes do corpo, muitas vezes esses depósitos já estão presentes desde a adolescência, os pacientes são extremamente magras ou magros e já tem, né, aquele depósito de gordura. Ou acumulou, aumentou com o tempo, piorou com uma gestação, houve um efeito sanfona, a gordura se depositou naquele local e não saiu mais. E essa é a principal indicação. Sabemos que aonde tem gordura no corpo é possível lipoaspirar, né? Desde a papada, braços, costas, abdômen, bumbum, pernas, interno de coxa, joelhos, culotes. E agora com a chegada, né, das novas táticas cirúrgicas, não vou dizer que é técnica, porque a técnica é a mesma, são pequenas táticas, a gente agora consegue fazer um membro inteiro, que são as famosas cirurgias de lipedema, que agora estão super na moda e tem muita gente procurando, né? Bom, então vamos supor que você é uma paciente que tem indicação para uma lipoaspiração, tem aquela gordurinha localizada, tá com o peso legal, faz atividade física, tem uma boa alimentação. Quais são as tecnologias que nós acreditamos que agregam no resultado cirúrgico das pacientes? Vamos falar do modo mais simples de retirar gordura ao mais evoluído. O mais simples é o cirurgião engata uma seringa de 60 ml ou de 20 ml na ponta de uma cânula e extrai a gordura. Isso para mim é pré-história. Outra forma é o cirurgião acopla um aparelho de vácuo, né, que é específico para isso, e conecta na cânula e faz a lipoaspiração. Também é pré-histórico. Para nós, 12 anos atrás era assim que nós fazíamos, assim que nós aprendemos a fazer lipoaspiração. Depois que você começa a usar as tecnologias, a impressão é que você está capinando, porque você faz um esforço físico para fazer a lipoaspiração. E uma das tecnologias evita isso. E não é só isso, né? Melhora o resultado, diminui o tempo da cirurgia, diminui o está trauma descansado, do tecido. Então a tecnologia, a primeira tecnologia mais básica é o vibrolipoaspirador. É uma máquina que vibra, a cânula é acoplada nesse handpiece, nessa peça de mão, e ele faz pequenos movimentos de vai e vem, com uma alta frequência e uma amplitude de movimento, ele vai bem pouquinho, para frente e para trás. Essa é a mágica. Esses movimentos rápidos fazem com que a gordura se solte mais fácil. É igual uma plataforma vibratória. E o cirurgião faz menos esforço. O cirurgião fazendo menos esforço, ele está mais atento, consegue fazer um trabalho melhor. Acho que o nosso primeiro vibrolipoaspirador foi comprado por volta de 2010, para vocês terem uma noção. E a partir daí nunca mais a gente Hoje, ficou quando sem. a gente não tem vibrolipo funcionando, né, que acho que nunca aconteceu, a gente cancela uma cirurgia. Não acontece, porque nós temos 3 aparelhos. A gente é tão dependente da tecnologia que a gente não consegue mais fazer cirurgia sem ela. E não necessariamente só a lipoaspiração, né? Se a gente for fazer um lipoabdômen, se a gente for fazer uma mama, geralmente a gente acaba fazendo um pouco de lipo, né? Até coleta de gordura. Sim. Então, essa foi a nossa primeira tecnologia. E outra tecnologia que vem logo depois, né, do vibrolipo, é a lipoaspiração ultrassônica. É o aparelho, né, de lipoaspiração ultrassônica, que é uma haste metálica que vem com anéis na ponta e emite ondas de ultrassom. Esse ultrassom, ele emulsifica a gordura, ele solta as células de gordura e ele produz um certo efeito Joule, um certo efeito de aquecimento. E esse aquecimento, alguns atribuem uma certa retração de pele. Eu vou falar para vocês que eu não vejo retração de pele, nem com Vaser, nem com laser. Eu acho muito suave, é tão suave que eu não consigo perceber quando eu utilizo só essa tecnologia, mas tem descrição disso na literatura. E na minha opinião, a maior indicação do Vaser é diminuir o sangramento, que para o paciente é fantástico, diminui edema, diminui hematoma, diminui dor no pós-operatório. A segunda é deixar o retalho regular,
que no passado era uma grande indicação, né, de retoque, né, de reoperação, reabordagem de lipo, a irregularidade. O Vaser praticamente zero risco dessas irregularidades. E a terceira indicação, que na minha opinião foi a causa de nós termos adquirido tecnologia, que é para lipoaspiração secundária, né? É para abordar áreas que já foram operadas e que vão precisar ser lipoaspiradas novamente. Toda vez que nós mexemos em algum tecido, ele tem que cicatrizar. E ao contrário do que muita gente pensa, a fibrose ela é normal e ela faz parte do processo de cicatrização da lipoaspiração. O que a gente faz no pós-operatório, com taping, com drenagem, com câmera hiperbárica, com todo esse aparato, é conduzir essa fibrose para que ela não cause irregularidades e retrações, mas que ela vai ter que estar presente. É igual quando você corta a pele que fica uma cicatriz. A gente danificou a gordura, ela tem que cicatrizar. Mais ou menos isso. E aí vem a terceira geração das tecnologias, que são as tecnologias de retração de pele. A terceira tecnologia que eu acho interessante falarmos é o Renuvium, que também é um nome comercial, é um plasma, poderíamos falar assim, né? E o Renuvium é uma tecnologia muito interessante e inovadora, surgiu aí por volta veio para o Brasil, né? No ano de 2020, estávamos na pandemia, chegou aqui. Nada mais é do que o aparelho tem uma cânula que associa radiofrequência com gás hélio, formando um plasma. O plasma é um quarto estado da matéria, né? Tem o líquido, o gasoso, o sólido e o plasma. Esse plasma age nas fibras que ficaram quando nós retiramos a gordura. Eu sempre falo assim, né? Imagine um favo de mel que nós fomos lá e tiramos com uma agulha o mel e ficou o favo. O Vaser age no favo. Ele causa uma retração dessa estrutura fibroseptal, que é o favo, aquecendo fortemente essa região e induzindo fortemente a formação de colágeno. Por isso que o Renuvium funciona melhor, inclusive, né, em pacientes mais jovens. Tem um limite. Pacientes que até 40, 45 anos ele funciona bem. Acima disso, realmente tem algumas limitações. Mas ele é tratado, então, para tratar a flacidez de pele. Todo local do corpo a gente faz a lipoaspiração, tira a gordura e no final passa o Renuvium. Se a pessoa for magra, mais flácida, pode usar só o Renuvium, mas sem fazer lipo? Então, o resultado ele é mais limitado. No glúteo, a gente geralmente associa com enxerto de gordura. Eu vou te falar que eu avalio caso a caso, mas não é a indicação precisa da tecnologia. Por quê? Porque você precisa dessa trama fibroseptal para você poder ter a máquina trabalhando, ela causa retração dessa trama. Se você passa o Renuvium simplesmente sem a trama tá, digamos assim, sem o favo de mel, tá sem o mel, a gente não tem a mesma capacidade de retração. A gente usa para glúteo para poder, digamos assim, otimizar o resultado da paciente. Mas fazer isso assim aleatoriamente no corpo, eu não acredito que seria a melhor indicação da tecnologia. Nós temos o Renuvium há cerca de 3 anos, né? Uhum. Ele funciona? Ele funciona. E como tudo, o que faz a gente ter bom resultado é selecionar o paciente certo para a técnica certa. Isso é o fundamental. Um sapato não calça todos os pés. Eu falo isso acho que todas as lives, que Mami L não é para todo mundo, Short Scar não é para todo mundo, lipoaspiração não é para todo mundo e Renuvium não é para todo mundo. Tem aquela coisa de você entender a tecnologia, saber o que ela faz, saber indicar. Aí sim você vai ter bons resultados. Eu falo que quando você não sabe como a tecnologia funciona, você queima ela. E aí você começa a ter maus resultados, ter resultado insuficiente, aí o pessoal começa a dizer que não funciona. E na verdade ela funciona. A gente é muito cético, né? Quando lançaram o Renuvium, nem a gente acreditava que ele fazia isso tudo, mas a gente pagou para ver. E a gente acha que funciona. Então, a minha opinião é que sim. Só que tem que ser para uma paciente que tem pouca flacidez, acho que no máximo até moderada, até 40 anos, em áreas selecionadas. E o que todo mundo tem que saber, não dura para sempre, porque todo mundo vai envelhecer. Eu tenho pacientes de 32 anos que eu já avisei para elas, a gente vai fazer um Renuvium com uma lipo agora, provavelmente depois da gravidez, daqui uns 8, 10 anos, você vai ter que fazer uma abdominoplastia, porque não vai ter tecnologia que resolva o problema. Agora o que a gente vai fazer é empurrar essa cirurgia lá para frente. E a outra tecnologia
é o Body Tight. Até agora, todas as tecnologias elas são exclusivamente usadas internamente, abaixo da pele. Que são as que melhor funcionam. O Body Tight aí existem duas possibilidades. A ponteira do Body Tight, propriamente dita, que funciona internamente, e a ponteira Morpheus. Aí sim é uso tópico, é uso na pele. A Roberta tinha perguntado, né, na pele flácida sem fazer lipo, o Body Tight já é uma opção mais interessante do que o Renuvium. Primeiro porque não tem gás e segundo porque ele não precisa da trama fibroseptal. O Body Tight a gente aplica no mesmo plano que aplica o Renuvium, mas a gente consegue ter o efeito da radiofrequência mesmo sem a trama fibroseptal estar aparente, digamos assim. E aí o que eu faria no seu caso? Eu associaria o Body Tight com o Morpheus, para ter o efeito por fora e por dentro da pele. Normalmente, o tratamento de flacidez do Morpheus, ele é melhor do que das outras tecnologias que existem no mercado, como Ultraformer, laser de CO2, bioestimulador. Na minha opinião, ele é muito melhor e é visível. Só que ele nunca vai ser igual ao do Body Tight interno, da ponteira interna, porque tudo que você trabalha de dentro para fora, você consegue colocar mais energia, você consegue ter um efeito mais visível do que o que você coloca da pele para dentro. Por quê? Porque a gente atinge temperaturas mais altas, porque a temperatura de queimadura da pele é 40 graus. Quando a gente faz a ponteira interna de Renuvium ou Body Tight, a gente consegue chegar a 70, 80 graus, sem ter dano cutâneo. E quando você usa o Morpheus ou laser ou qualquer outra coisa que aqueça a pele, você tem que saber que o teu limite de temperatura é 40 graus. Então você vai ter um limite de resultado. E por que associar as duas coisas? Para você ter o máximo de resultado. A gente teve uma paciente agora em janeiro que a gente fez exatamente isso. A gente usou, só que no caso dela a gente associou o Renuvium com o Morpheus. Ela fez uma lipo, a gente aplicou o Renuvium e depois aplicou o Morpheus na pele. Para melhorar a celulite, para melhorar a qualidade de pele, para melhorar as estrias e para dar aquele empurrãozinho também no resultado da flacidez. Tá? Então, eu acho bem interessante. O Morpheus, ele é uma radiofrequência microagulhada. E o que é esse nome grande, né? Esse palavrão que eu falei para vocês? É um microagulhamento, só que é um microagulhamento chique, porque ele é automático, você pisa num pedal e vão 40 agulhas dentro da pele, ou 24, né, dependendo da ponteira, e na pontinha dela ele libera uma energia. E é isso que a gente controla. Então, quando eu posso usar 10, 15, 20, 30, 40 joules, dependendo da espessura da pele. Então, por exemplo, para celulite eu uso 30 joules às vezes, mas para face 15, 20, 25 no máximo, porque é uma pele mais fininha. Então, essa energia é que causa o efeito de retração. Então, é como se você fizesse um ultraformer junto com o microagulhamento, tudo ao mesmo tempo. Por isso que ele é melhor do que as tecnologias que já existem no mercado. Até sair a próxima, por enquanto, na minha opinião, essa é a melhor tecnologia cutânea para tratamento de flacidez de pele. E a gente consegue ver resultado com uma sessão. Não sou só eu, os pacientes também veem. O objetivo é tratar a flacidez através do estímulo de colágeno. E melhora a pele também por causa do microagulhamento, né? Sim. E esse estímulo de colágeno é brutal, gente. Brutal, é muito intenso. No Renuvium fala-se em 80% de estímulo de colágeno. É difícil falar isso, mas é o que os estudos demonstram. Body Tight 50%. Mas o que se tem até então, por exemplo, bioestimulador que se aplica, é na casa dos 6%, né? 10%. Uhum. É muito intenso. É muito mais forte. Mas e tem uma lógica, né, do porquê é assim. E tem mais um detalhe que todo mundo me pergunta. E por que tem tanta variação? Porque nos trabalhos eles mostram de 30%, né, de estímulo de colágeno até 80%. Porque a qualidade da pele das pessoas é diferente. Uma coisa é eu colocar isso numa pele espessa de uma paciente que nunca fez efeito sanfona e que tem 27, 30 anos. E outra coisa é eu pegar a mesma paciente com 27, 30 anos que já teve um filho e fez uma cirurgia bariátrica. Obviamente, as duas peles vão responder de forma completamente diferente. A paciente bariátrica que já teve filho é aquela paciente que vai ter os 20, 30% de melhora. E a paciente que não teve filho e não fez sanfona, ela vai ter os 70, 80% de melhora. Então, eu sempre falo também para as minhas pacientes, a variável nunca é a técnica e nunca é o médico, é sempre o paciente. Por isso que cada pessoa tem um resultado diferente.